Olá a todos e todas. Na aula de hoje veremos as propriedades gerais das soluções aquosas. Todos nós sabemos que grande parte da Terra é recoberta por água e isso possibilita ocorrer a vida em nosso planeta. Nós sabemos também que a água é a substância mais abundante no nosso organismo. Tais fatos evidenciam que esse recurso natural é importantíssimo para a manutenção da vida na Terra. O fato de a água ser extremamente importante para nós vem principalmente das suas características ou propriedades. E uma das propriedades mais importantes da água é a sua capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias. Dessa forma, qualquer água presente na natureza apresenta materiais dissolvidos, formando o que chamamos soluções aquosas. Muitas das reações químicas que acontecem em nosso organismo ou ao nosso redor ocorrem devido às substâncias dissolvidas na água. E, tecnicamente falando, uma solução é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias, sendo que a substância em maior quantidade é denominada dissolvente e a menor quantidade dissolvida nesta solução, neste solvente, é o que denominamos de soluto. Lembrando que nós temos diversos tipos de soluções. Soluções sólido-sólido, líquido-líquido, gás-gás, líquido-gás, líquido-sólido e assim sucessivamente. Mas nesta aula nós daremos ênfase às propriedades gerais das soluções em que tanto o soluto quanto o solvente vão ser aquosos. Quando uma pequena quantidade de sal de cozinha, por exemplo, é adicionada a uma quantidade considerável de água, a água é o solvente, porque está em maior quantidade, e o sal de cozinha é o soluto, porque está em menor quantidade. E quando nós falamos em propriedades eletrolíticas, está diretamente relacionada à capacidade que essas soluções aquosas possuem de favorecer a passagem da corrente elétrica. Então, as soluções aquosas têm o potencial de conduzir eletricidade. A habilidade da solução em ser um bom condutor vai depender do número de íons dissolvidos na água e, de acordo a essa quantidade de íons na água, nós vamos ter 3 tipos de solução: eletrólitos fortes, eletrólitos fracos e não eletrólitos. Neste exemplo, nós podemos observar íons livres solvatados por moléculas de água e, consequentemente, a representação de uma solução iônica. A solução iônica, os íons estão livres, não estão no aglomerado cristalino. É o que acontece quando colocamos um pouco de sal de cozinha em água, por exemplo, que nós temos aqui átomos de cloro negativos, né, os ânions, e átomos de sódio, que se tornam cátions, solvatados por água, por moléculas de água, e, consequentemente, essa solução vai conduzir à corrente elétrica. Neste outro exemplo, nós temos uma solução molecular ou covalente, em que moléculas estão na água e não liberam íons, e, consequentemente, é uma solução não eletrolítica. Os compostos iônicos em água. Os íons eles vão se dissociar em água. Em solução, cada íon é rodeado por moléculas de água e o transporte de íons através da solução provoca o fluxo de corrente. Compostos moleculares em água.
por exemplo, o CH3OH, não formam íons. Se não existem íons em solução, não existe nada para transportar a carga elétrica. Eletrólitos fortes e fracos. Então, se temos íons dissolvidos na água, vai conduzir a corrente elétrica e vamos ter um eletrólito forte. Se temos moléculas, não tem íons livres, consequentemente, não conduz a corrente elétrica, teremos um eletrólito fraco. Então, eletrólitos fortes vão se dissociar completamente em solução. Como exemplo, temos aqui o HCl, se dissociando em H+ aquoso e Cl- aquoso. Eletrólitos fracos vão produzir uma pequena concentração de íons quando se dissociam. Exemplo, nós temos aqui o ácido acético, apesar de termos aqui, né, o H+, é uma pequena quantidade comparada à quantidade da molécula. Esses íons existem em equilíbrio com a substância não ionizada. Então, neste meio, ainda vai haver ácido acético que não foi ionizado e, consequentemente, a solução é um eletrólito fraco. Quando duas soluções são misturadas, pode ocorrer a formação de produtos pouco solúveis em água ou não solúveis em água. Quando isso acontece, nós temos uma reação de precipitação e, consequentemente, haverá a formação de um sólido, e este sólido é chamado de precipitado. Temos aqui exemplos de compostos iônicos solúveis e compostos iônicos insolúveis. Nesse caso, a reação vai acontecer formando um precipitado. Temos aqui esses ânions e algumas exceções quando não são solúveis. Então, quando temos nitrato, acetato, cloreto, brometo, iodeto e sulfato com prata, mercúrio, chumbo, estrôncio, bário, nesse caso aqui o sulfato, né, com estrôncio, bário, mercúrio e chumbo, esses compostos eles vão ser insolúveis e vão formar um precipitado quando ocorre a reação ou mistura de duas soluções formando estes compostos. Os compostos iônicos insolúveis, nós vamos ter algumas exceções. Essas espécies, quando reagem com estes ânions, com esses cátions, eles vão ser, né, exceções à regra de compostos iônicos insolúveis. Dentro dessas reações, tanto ácido-base quanto de precipitação, nós vamos ter essa subclassificação que já vimos em aulas anteriores, as reações de dupla troca. Como o próprio nome diz, né, vai haver uma troca dupla aí, de cátions e ânions na reação, e essas reações também são chamadas de metáteses. As reações de metátese levarão a uma alteração na solução se um dos três eventos abaixo acontecer. Então, pode-se formar um sólido insolúvel, um precipitado, formam-se eletrólitos fracos ou não eletrólitos, ou ainda pode-se formar um gás insolúvel quando ocorrem reações de precipitação. As equações iônicas é uma outra forma de representarmos as reações químicas. Tanto nós podemos representar essas reações químicas através das equações completas, como equações incompletas. Então, aqui nós temos, né, que a equação iônica é utilizada para realçar a reação entre íons. Uma equação molecular, todas as espécies listadas como moléculas. Então, nós temos aqui todas as espécies listadas como moléculas. Na equação iônica completa, nós vamos listar todos os íons, e aqui nós temos a representação dessa reação química, representando todos os íons presentes, e na equação iônica simplificada, nós vamos listar somente íons
que realmente estão favorecendo aí a reação. Neste caso aqui, nós estamos representando apenas o H+, o H-, e a água líquida, ela permanece com na forma neutra. Uma revisão de ácidos, porque tem a ver aí com as reações ácido-base. As reações ácido-base acontecem quando temos ácidos reagindo com bases, formando sal e água. Então, ocorre a dissociação ou ionização. A dissociação, os íons pré-formados no sólido se separam em solução. A ionização, uma substância neutra forma íons em solução. O ácido, substâncias que se ionizam para formar H+ em solução. Como exemplo, podemos citar HCl, HNO3, CH3, CO2H, limão, lima, vitamina C, dentre outros. Ácidos com próton, com protoácido, ou seja, que apenas o hidrogênio é ionizado, nós vamos chamá-los de monopróticos. Ácidos com 2 prótons ácidos e dipróticos. Ácidos com muitos prótons são os ácidos polipróticos. As bases, substâncias que reagem com os íons H+, formados por ácidos, por exemplo, NH3, drano, leite de magnésia, entre outros. Então, aqui nós temos a água com a amônia formando o hidróxido de amônio. Ácidos e bases fortes e fracos. Ácidos e bases fortes são eletrólitos fortes, eles estão completamente ionizados em solução. Ácidos e bases fracas são eletrólitos fracos, eles estão parcialmente ionizados em solução. Como é que nós podemos identificar eletrólitos fortes e eletrólitos fracos? Tem algumas regrinhas que nós podemos seguir. Então, se for iônico e solúvel em água, vai ser provavelmente um eletrólito forte. Se for solúvel em água e não iônico, mas é um ácido ou base forte, provavelmente eletrólito forte. Solúvel em água e não iônico, e é um ácido ou uma base fraca, provavelmente eletrólito fraco. Caso contrário, o composto provavelmente é um não eletrólito. Na próxima aula, daremos prosseguimento ao conteúdo. Até mais.